estudantes! Como vocês estão? Eu sou a professora Vanessa. Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia aqui no Dever em Casa na TV. Hoje vamos falar sobre rios e bacias hidrográficas. Será que tem algum rio aí perto da sua casa? Vamos entender melhor esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, 2 recados. O primeiro é para você, estudante. Já marcou a sua presença na aula? Aponte o celular para o código QR que aparece aí na tela. Enquanto você faz isso, vou dar o segundo recado, que é para os professores e professoras que nos assistem. Esta aula é destinada ao 4º ano dos anos iniciais. Trabalharemos a habilidade de identificar as características das paisagens naturais e antrópicas no ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. O objetivo é entender o que são bacias hidrográficas e perceber ações de conservação e degradação dos rios. Agora sim, recado dado, vamos à nossa aula. Pois é, galera, hoje vamos estudar um pouco mais sobre os rios. Primeiro, você sabe o que é um rio? Rios são cursos de água natural. Essa palavra curso indica que são águas correntes. Mas se essas águas são correntes, elas correm ou vão em direção ao quê? Essas águas podem ir em direção ao mar, a um lago, oceano ou até mesmo a outros rios. Por isso é importante entendermos também sobre bacias hidrográficas. Essas bacias são cursos maiores de água ou um rio principal. Esse rio principal tem seus afluentes e rios menores, que se originaram desse rio maior. Olha esse exemplo aqui na imagem. Nós temos um rio principal e seus afluentes. E se observarmos essa representação, podemos destacar como as paisagens de rios são compostas. Observe a formação do relevo e a vegetação. As nascentes geralmente estão em lugares mais altos, algo que contribui para o curso natural das águas. Pode ser que observemos nas paisagens de rios bem grandes e extensos, outros rios menores, que são os afluentes. Essas bacias e seus afluentes formam uma rede hidrográfica. Essas redes são muito importantes por alguns motivos. O primeiro é que desses rios provém a água que consumimos. Segundo, que a água mantém muitas atividades econômicas, como agricultura e produção industrial. Algumas bacias são importantes para a produção da energia elétrica. É a força dessas águas nas usinas hidrelétricas que produz a energia elétrica que nós utilizamos. E não poderíamos deixar de falar do tanto de vidas vegetais e animais que dependem dos rios. Então, são diversas razões muito justas para cuidarmos bem dos nossos rios, não é mesmo? E por isso é muito legal conhecermos um pouco sobre eles e a sua importância. Olhe, por exemplo, quantas bacias hidrográficas existem aqui no Espírito Santo. Aqui nós temos listadas 12 delas. E cada uma dessas bacias abastecem uma região. A região da Grande Vitória é abastecida por 2 dessas bacias. A do Rio Jucu e do Rio Santa Maria, que nós vemos identificados aqui no número 6 e no número 7. O Rio Jucu nasce na região serrana do estado, mais especificamente na região de Pedra Azul, lá em Domingos Martins. E ele deságua em Vila Velha, no Oceano Atlântico. Observe a extensão dele até chegar ao mar aqui no mapa. Muito legal, né? E o Rio Santa Maria, que fica numa região mais central do nosso estado. Ele passa pelos municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha. E a importância desses 2 rios? Abastecimento, geração de energia elétrica e irrigação.
Bom, da importância já sabemos. Mas e como anda a preservação dos nossos rios? Aqui no estado existe a Agência Estadual de Recursos Hídricos, que inclusive possui materiais que visam orientar a comunidade sobre alguns cuidados importantes com nossas bacias hidrográficas. Aos professores, é possível acessar o site da agência para obter alguns materiais que podem ser aproveitados em sala de aula. Alguns conteúdos podem ser selecionados para abordar esse tema com os estudantes. Bom, a água é um recurso finito, ou seja, ela pode acabar. Essa conscientização é necessária e precisa ser constante. Cuidar dos rios é muito importante para a manutenção da nossa qualidade de vida e de outras espécies. Junto do relevo e da vegetação, os rios formam um conjunto importante das paisagens naturais. E quando pensamos em ajudar o meio ambiente, estamos falando de conservação. Por outro lado, precisamos tomar cuidado com a degradação, que é a perda ou destruição. Observem algumas chamadas de notícias relacionadas à conservação e degradação dos rios. Vou apresentar e vocês vão ter um tempinho para pensar sobre os problemas apontados. Olha essa aqui do slide. Essa chamada de notícia é do mês de setembro de 2021 e se refere ao nosso estado. Então a gente consegue identificar aí o título e abaixo uma pequena descrição do que estará nessa matéria. Agora responda, qual o problema relacionado aos recursos hídricos aqui no Espírito Santo, de acordo com essa notícia? Vou te dar um tempinho. Bom, nós conseguimos perceber por meio do resumo dessa notícia, que fala sobre o aumento do déficit hídrico. Déficit é quando algo está faltando ou tem em quantidade menor. Então, o risco é de que a falta de água aumente. E você consegue imaginar o que pode causar a falta de água? A falta de chuvas é um deles. E o uso indevido, ou seja, com desperdício, também. Por isso, em períodos de estiagem, que é quando fica sem chover por muito tempo, é muito noticiado sobre a questão da conservação desses recursos. Bom, agora nessa chamada. Aqui ainda temos uma imagem em que vocês podem analisar e identificar. Qual o problema hídrico retratado na notícia? Mais um tempinho para vocês analisarem. Nesse caso, o rio ficou bem cheio, a ponto de transbordar. Aqui identificamos um outro tipo de problema, o excesso de água. Esse excesso de água vem das chuvas. Mas essas consequências ruins poderiam ser amenizadas, sabia? Algumas das causas para que problemas como esse aconteçam é a ocupação indevida das margens dos rios. Prevenir enchentes envolve conservar a vegetação e não construir em locais de risco. Para entendermos melhor essa parte, vou te mostrar um experimento. Primeiro, assista ao vídeo que gravei ensinando a preparação desse material. Nós vamos precisar de 6 garrafas PET, argila, alguns galhos e sementes. Como uma dessas partes depende de plantinhas,
Foi preciso plantar as sementinhas e deixar se desenvolver por uns dias. Confere aí. Bom, vamos começar pela preparação. Já convoquei o meu ajudante aí, ó, meu filho. Aproveitei para fazer desse momento um momento de lazer também, de aprendizado. Então a gente escolheu um cantinho gostoso, né, para passar uma manhã e cortamos os litros juntos. Ele me ajudou a colocar a terra em cada uma das garrafas PETs que nós abrimos aí o espaço, ó. Então a gente foi colocando a terra em cada uma delas. Aí separei o alpiche, pedi para ele me ajudar a colocar o alpiche na primeira garrafa do nosso experimento. Depois também pedi para ele me ajudar catando folhinhas, galhos, para a gente colocar no segundo litro. E no terceiro, como ia ficar só terra, não precisou muito trabalho. Então aí a gente tem a primeira com alpiche, a segunda com galhos e folhas e a terceira só de terra, tá bom? E aí observando, ó, no dia seguinte ao que a gente plantou, eu também fiz aí, ó, para vocês notarem, uma garrafa extra com milho de pipoca, porque sim, o milho de pipoca dá algumas plantinhas. Caso o alpiche não desse certo, eu teria esse reserva. Então, ó, já começou o segundo dia, já começou a sair algumas pontinhas ali, olha que legal, tanto do alpiche quanto da pipoca. Eu reguei todos os dias, deixei no sol boa parte do tempo no dia e aí fui acompanhando. No dia seguinte, olha que legal, mais e mais, principalmente a pipoca, olha como floriu, olha como nasceu bastante. Mostrei para vocês embaixo as raízes, ó. Se você pegar litro transparente, vai dar para ver como elas se estendem. Essa daí é do alpiche, a primeira foi da pipoca. Por fim, olha, o último dia, que foi um dia antes de eu realizar o experimento, mostrei para vocês à noite. Durante o dia do experimento, inclusive as minhas gatas já tinham começado a comer um pouquinho das plantinhas da pipoca. E finalmente, vamos testar? A com vegetação, a que tem material orgânico, coloquei mais alguns galhos depois, e a que tem só terra. Peguei um copo medidor, vou despejar sempre a mesma quantidade de água nos 3 litros e a gente vai acompanhar aí o resultado. Então peguei aí a princípio 100 ml e fui despejando. Primeiro no que tem vegetação, outro que tem folhas e galhos e no outro que tem só terra. E vamos acompanhar a evolução aí desses 3 potinhos. A princípio, eu percebi que parece que a água saiu praticamente igual dos 3 litros, né? Tanto com a vegetação, tanto a dos galhos, quanto a que tem só terra. Mas a gente vai observar que a passo que eu vou despejando a água, isso vai encharcando mais o solo, vai sobrecarregando mais. E aí a gente começa a notar a diferença de como essa água é despejada ali no nosso recipiente, nos litrinhos que estão pendurados. Aí eu já vi bastante diferença, principalmente no terceiro litro que só tem terra. No litro do meio, que tem aí as folhas, os galhos, né? A gente percebe que consegue reter um pouco também, porém também ficou mais escuro. O que tem vegetação desce um pouquinho de terra, encharca o solo, porém, olha, fica mais tranquilo, né? Olha só o terceiro, que diferença. Então, um solo com vegetação faz sim diferença, né? E outro solo que não tem nada para sustentar ele ali, ele vai ficar encharcado e ele vai ficar sobrecarregado. Mostrei o lado de cima para vocês, porque embora esteja encharcado de vegetação, não formou, olha a erosão do solo ali. Fora que algumas partes o solo ficou seco, ele não conseguiu absorver bem essa água. Então a água batia e logo descia, né? E aí o terceiro também, que só tem resíduos orgânicos, também formou alguns buracos. Façam e me contem. Viram como a vegetação é importante para evitar o escoamento rápido da água? Onde tem vegetação, a água demorou mais tempo para escoar e também sai mais limpa. No caso dos galhos, demorou um pouco mais, porém a água saiu mais suja, né?
E no terceiro caso, como não havia nada para conter o solo, escoou muito mais rápido e uma água bem suja. Conseguem perceber a relação entre acontecimentos maiores? Pensando nesse experimento que fizemos agora, observe as próximas imagens. Aqui identificamos dois problemas decorrentes do grande volume de chuvas na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então houve deslizamento de terras e também enchentes. O deslizamento de terras ocorre quando o solo fica encharcado e pesado. Foi isso que percebemos no terceiro exemplo do nosso experimento. Um solo com muita água e sem nada que o segure desliza ou se desfaz facilmente. É o que podemos chamar de erosão do solo. E construções feitas em encostas e sem supervisão adequada oferecem riscos às pessoas. Muitos desmatam para construir as casas. Então o solo fica sem sustentação da vegetação e ganha um peso a mais, que são as construções ou as residências. O segundo exemplo são as enchentes. No experimento, vimos que a água escoa muito mais rápido em um local sem vegetação. Se há um rio sem vegetação nenhuma em volta para conter ou diminuir o ritmo em que essa água é escoada, o que acontece são cheias ou enchentes. Infelizmente, acontecem diversas tragédias desse tipo. E vimos que a conservação do solo e preservação dos rios e sua vegetação seriam importantes aliados para que essas situações fossem minimizadas. E você já marcou presença na aula? É só acessar o QR Code que aparece aí na sua tela por meio do celular. Agora, vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje? Nós vimos o que são bacias hidrográficas. Identificamos algumas dessas bacias presentes aqui no estado e as duas principais que abastecem a Grande Vitória, que é a bacia do Rio Jucu e do Rio Santa Maria. Por meio do experimento, entendemos a importância da conservação e preservação do solo, da vegetação e dos rios, para evitar casos de enchentes e deslizamentos. Se ficou com alguma dúvida, já sabe. Fale com a gente lá no Instagram, @deverimcasa_na-tv. É isso, pessoal. Foi ótimo estar com vocês nesta aula. Espero que tenham aproveitado o conteúdo. Nos vemos em breve. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.